É mundo que cresce, esse mundo pet. Boa tarde, Maga, tudo bem? Boa tarde, João Paulo Messer. Tudo ótimo, né? Com esse dia lindo que está fazendo aqui em Criciúma, tudo ótimo. E com uma farta pauta de política. Eu espero que o nosso diretor tenha separado para a gente uns 15 minutos, porque nós temos assunto para... Não, mentira, gente, não serão 15 minutos, mas aqui tem muito assunto mesmo. E eu vou começar pelo principal fato político da semana, que é, sem dúvida, a saída do prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre, da prisão. Fato esse que aconteceu na noite desta quinta-feira. Ele ficou preso por 29 dias e voltou para casa na noite de ontem e foi recebido com festa pelos seus apoiadores. O advogado responsável pela defesa do Fernando, o doutor Marcos Rinaldi, disse que o próximo passo é buscar na Justiça a autorização para que ele volte ao comando da Prefeitura, já que nesse momento ele permanece afastado da função, conforme a decisão da Justiça. A chegada do prefeito em Cocal do Sul, recebido por tantos apoiadores na Praça da Igreja, pode ser interpretada como um ato político que pode colar nele a pecha de injustiçado. E esse é só mais um elemento que compõe o cenário pré-eleitoral lá no município. Cocal, que sempre teve a fama de ter eleições bastante disputadas e que dessa vez não vai ser diferente, né? Talvez até esse fato da prisão do prefeito Fernando possa ser explorado de modo, entre aspas, positivo pelos seus apoiadores e fortalecê-lo nessa pré-campanha. Nós, é claro, seguiremos de olho em tudo que acontece lá em Cocal do Sul. Em Criciúma, nessa semana, definições importantes. Primeiro foi o Republicanos, o partido que decidiu quem vai apoiar na eleição municipal. Uma reunião na quarta-feira, antes de ontem, na sede do partido lá em Florianópolis, selou o acordo com o PL. E eu disse, decidiu, porque após a troca do comando estadual da sigla, ficou uma dúvida no ar, né? É que desde o início do ano o Republicanos já havia declarado apoio ao PSD aqui em Criciúma e a troca da executiva foi um movimento que partiu diretamente do governador Jorginho Melo e aconteceu depois do fim do prazo das filiações partidárias, ou seja, ele movimentou o cenário eleitoral de uma maneira que amarrou quem já estava afiliado ao Republicanos. E eu te explico isso de uma forma bem prática. Em Criciúma, quem estava filiado ao partido para concorrer para vereador, por exemplo, já estava em pré-campanha para o Vaguinho, o candidato do PSD. Com a troca do presidente estadual, o que estava combinado mudou. Esses mesmos candidatos, teoricamente, teriam de fazer campanha para o candidato do PL, o Ricardo Guide, e por isso que a decisão de apoiá-lo mexe diretamente nos rumos da eleição municipal. E o Republicanos, que tem hoje 44 deputados federais, e o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, um nome forte como opção da direita para concorrer à eleição presidencial, caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível. E é por isso que o partido não deveria ser subestimado. Aí você pensou assim, por hoje é isso, né, Maga? Claro que não, tem mais. Tem o Progressistas de Criciúma que também está se encaminhando aí para formalizar um apoio à chapa do Vaguinho Espíndola do PSD. Mas, para isso, o partido disse que quer estar na chapa, como vice. E já tem pelo menos 3 nomes que circulam entre os progressistas para ser essa opção do partido. Entre eles, o ex-deputado Valmir Comim, presidente da sigla aqui em Criciúma, o vereador Miri D'Agostin e o doutor Irani Alberton. E sim, neste caso, o Júlio Kaminski ficaria fora da disputa majoritária. Mas tudo isso ainda é a confirmar. Calma, tem jogo ainda tem muito assunto. O MDB também se decidiu. Mas não é o de Criciúma não que eu estou falando, é o de Uruçanga. Por lá, o ex-prefeito Johnny Felipe decidiu que não vai para a disputa para tentar ser prefeito novamente. O partido deve, então, indicar o vice para o atual prefeito, o Jair Nandi, do PSD. O Jair, que era vice, agora é prefeito de fato, não é mais interino, né? E que é pré-candidato pelo PSD. Então, deve ter o MDB como seu vice. E por lá, são 2 os nomes que estão tentando se credenciar para ocupar essa função, o Vânio Comim e o Luan Varnier. Já que hoje eu falei pouco, né? Falei pouquinho, vou falar mais um pouquinho. Na semana que passou, eu participei da gravação do podcast que integra o projeto Voto Mais da NDTV. E isso foi lá em Florianópolis, ao lado dos meus colegas de emissora, o Piara Boschi e o Paulo Hollenberg. Nós falamos sobre a disputa do voto bolsonarista e do MDB como um pêndulo nessa balança eleitoral. Vamos ver um trechinho?
Na eleição municipal, esse discurso, sou bolsonarista, embora não esteja no PL. Maga, Paulo, vocês acham que cola? Primeiro que a figura do Jair Bolsonaro é a figura, né, a materialização da direita hoje. Ainda é, né? Ah, vai ter outros nomes, se ele permanecer inelegível, vai ter outros nomes, quem vai ser, quem não vai ser, enfim. Mas hoje, nesse momento, agora, na metade do ano de 2024, ele é a direita. E a direita é Jair Bolsonaro. Tirando o Jair Bolsonaro, aí fica um balaio de gato. Mas nesse momento, ele é a direita. E ele é o PL. E o PL é 22. Então... É a grife, né? É grife. Esse bate-papo incrível com os amigos e colegas de ND está disponível no canal da NDTV, no YouTube e no Spotify. E essa ferramenta Voto Mais é uma ferramenta em tanto, disponível aí para todos, né? E a gente fala de política de uma maneira que todo mundo entende, né, João? Muito bom. Bom fim de semana. Para nós. Muito trabalho, com certeza, Amém. e até segunda-feira. Até segunda-feira. Tá bom?